O Centro de Ciências vai certamente ajudar na literacia científica? Bem, eu acompanhei a matéria que fez referência à criação deste Centro de Ciência de Luanda, cujo estatuto orgânico foi aprovado na 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros pelo presidente João Lourenço, e segundo o pronunciamento da própria ministra, fez-nos saber que é uma instituição que tem como principal objetivo a divulgação da ciência numa linguagem mais simples para o público, não é, vamos assim dizer, não apenas para a comunidade científica. Nós sabemos que o conteúdo científico geralmente é acompanhado de uma complexidade que faz com que muitas pessoas sentem-se afastadas da sua utilidade, e por aquilo que foi dito pela própria senhora ministra, parece-nos que há uma tendência de olhar-se mais para o campo da massificação do saber científico para os diferentes grupos que constituem a sociedade. Bem, é sempre bem-vindo qualquer ação e com essa magnitude que visa a dar sustentabilidade e dar mais reforço ao campo científico. Eu, na semana passada, ainda aqui no nosso programa, fiz uma abordagem que, quando falávamos da Covid-19, que era necessário começarmos a fazer pronunciamentos já com alguma sustentabilidade científica, mas também eu creio que há aqui ao mesmo tempo que é bem-vinda essa iniciativa, mas a gente acaba por se perguntar, a divulgação científica das universidades, a divulgação científica de outros centros, inclusive nós temos conhecimento que já existe uma instituição que tem como finalidade, que é a Agência de Divulgação Científica, não se conhece, quer dizer, dentro da comunidade científica, quem está interessado pode ir buscar saber o que é que tem sido feito e até onde tem chegado esse conhecimento e a sua utilidade. Porque o conhecimento, quando não é utilizado, ele perde a sua essência, não tem valor. O Bento dos Santos fala aqui nessa questão do conhecimento. A produção científica a nível das universidades é divulgada? Há, de facto, produção científica? Não existem muitos doutores que não escrevem. Não, mas há produção científica, porque nós não podemos dizer que não há produção científica, porque anualmente nós vimos a saída de quadros com títulos de licenciados, mestres, doutores e assim por diante. O que não há é a divulgação desses estudos que andam a ser feitos. Porque se houvesse uma estratégia de divulgação desses estudos, desde que eles tivessem, eu creio que tenham, né, porque nós não vamos agora pôr em dúvida a idoneidade dessas instituições, se têm capacidade de titular as pessoas com grau de licenciados, mestres, por assim em diante, técnicos superiores, cremos que tem uma estrutura que revê e que dá sustentabilidade a isso. Mas agora, esse conhecimento que tem sido produzido, quando a gente olha para uma notícia ser divulgada pela televisão, o mercado de trabalho tem mais N técnicos superiores, N mestres, N doutores. Esse trabalho que foi feito, qual é a utilidade que tem tido que revê para benefício da própria sociedade? Essa é a questão que anda por cima da mesa. E aqui a chamada de atenção é no aspecto, e eu acho que o Guilherme da Paixão também fez saber isso, o conteúdo que tem sido produzido, o trabalho que tem sido feito, não tem tido a visibilidade e a utilidade que se quer. Nós temos, por exemplo, atualmente, fala-se muito da questão dos valores morais e sociais. Eu creio que já deve ter alguém no campo científico que fez estudos sobre essa área e que já deve ter feito recomendações. Aonde foi esse estudo? Aonde foram essas recomendações? São esses aspectos que eu creio que o Ministério devia olhar mais para a questão da divulgação e utilidade, e é assim que nós também faríamos proveito dos próprios quadros que saem dessas universidades. Existem congressos onde os nossos estudantes, aqueles que maior se destacam, deviam participar, e essa participação precisa do investimento da própria universidade. Para uma universidade dizer que tem qualidade, os seus estudantes devem participar em determinados eventos acadêmicos onde há requisitos que devem cumprir. O que nós estamos a falar aqui agora não é um que se trata especificamente disto, porque o Gaeta disse que a ministra
do ensino superior sabe que as nossas universidades não têm qualidade. Eu acho isso muito perigoso para ser dito desta forma. Mas muito perigoso. Não, é qual é a dificuldade que tem em interpretar isto? E qual é a sustentabilidade que tu tens para dizer isso? A sustentabilidade são esses indicadores que nós estamos aqui a dizer. Mas olha para o nosso orçamento geral do Estado. O que é destinado para o setor desde a investigação científica? Esses indicadores te mostram... Você não vai ter um setor, uma universidade... Esses indicadores estou a falar ainda a nível das universidades. Esses indicadores te mostram que você não tem ferramentas para dizer isso que disseste. Nem para dizer que é boa. Mostram que não tem ferramenta para dizer. Desculpa. Isto é insuficiente para avaliar. Mas é precisamente isso. Tu não tens valores para investigar. O Milonga disse muito. Então vamos deixar o Bento dos Santos terminar. Não se trata de dinheiro propriamente dito. Trata-se de uma estrutura que devia ter essa estrutura, a princípio, deve ser criada com condições financeiras. Aliás, as próprias universidades já têm esse dever e deviam fazer esse papel. E, inclusive, esses centros que estão a ser criados, que a gente pergunta-se, é mais um, porque uma universidade tem a obrigatoriedade de fazer a promoção da divulgação científica. Agora, tu, ao dizeres que a ministra sabe que não temos alunos com não qualidade... Há quem não saiba. E não há quem não saiba. Não há quem não saiba. Depois dizes que o teu colega, que conheces alguém que fez um estudo... Um esforço individual. É um esforço individual. Todo estudante tem... faz, aliás, durante toda a sua formação... Agora, se me perguntar se a universidade ajudou-lhe a fazer aquela pesquisa... Não, mas não é assim que se analisa nesse fórum. Não é assim que se analisa nesse fórum. Nós estaríamos a dizer que cada um de nós que aqui está, estaríamos a fazer uma autoavaliação de que o nosso estudo não teve proveito nenhum. Dos Santos, o Milonga já disse muito bem que esta vacina vai reduzir o número de mortalidade, particularmente mortalidade infantil, mas como é que fica o saneamento básico, que ainda é precário a nível do nosso país? Primeiro também gostaria, aliás, tenho tido a tentar ter a disciplina de não me contradizer quando defendo um princípio. E eu, a semana passada, estive a dizer... Mas a semana passada estive a dizer que há necessidade de certas informações serem acompanhadas de algum rigor científico. E, aliás, nós abrimos esse programa a falar sobre ciência, de uma forma genérica, e... Quando uma vacina como esta, que é bem-vinda, num período como este, que também deixa-nos um bocadinho perfeitos, né? Apesar da ciência ter avançado, mas nós estamos no meio de uma pandemia e surge uma vacina com 30% de eficácia. Apesar de ser algo positivo, há outras questões que nós levantamos, não é? Porque até agora os Estados, mesmo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, só tem divulgado os aspectos positivos, tanto da vacina da Covid-19, tanto agora que estamos a falar da vacina contra a malária. Fica-se por saber os riscos dos outros números que não são ditos. E as consequências ficam por se saber. Nós não sabemos as quantas, e isso, inclusive, criou muito tabu para muita gente. As contraindicações. As contraindicações, não sabemos quais são os riscos. Houve, inclusive, uma campanha de desinformação. Quem tomar vacina X, depois de X tempo vai morrer. É necessário haver mais rigor nessa informação. E os Estados, independentemente de serem membros da Organização Mundial da Saúde, precisam ter as suas equipes para poderem realmente transformar essa informação com a tal clareza, com a tal lucidez, para a população saber. Bento dos Santos, agora responda a minha questão. Sim, o saneamento básico. Essa vacina não terá eficácia se o saneamento básico continuar. O que nós estamos a procurar não ser, em todo momento, é não sermos negativistas. Mas, a partir do momento que tem uma vacina com eficácia de 30%, e foi bem dito que não suspende as outras terapias que vão acompanhar, as outras prescrições que acompanham para o tratamento médico, sabemos que questões de saneamento básico, questões ligadas até à salvaguarda da questão do meio ambiente, acabam por ser muito mais fortes com relação à própria vacina. Aqui vem o acréscimo da responsabilidade das administrações do Estado de terem uma estratégia para poder integrar, porque senão vamos ver uma vacina sem eficácia. O desafio está cada vez maior e vamos esperar que não se faça festas, não se dispara foguetes de que o problema está resolvido, mas que deve-se intensificar as medidas que fazem com que essa vacina tenha mais do que 30% de eficácia, que é o combate aos charcos, o saneamento público e outras medidas que vão precaver, não é, a própria massificação da malária, que tem dizimado infelizmente muitas crianças principalmente. Bento dos Santos, o MPLA tinha razão quando disse que a liderança de Adalberto Costa Júnior estava por um fio.
como é que o MPLA tinha tanta certeza? E eu me refiro aqui ao documento do Birro Político do MPLA. Bem, o MPLA, quando faz referências a situações ligadas à vida eterna da UNITA, o faz apenas com aquilo que é público através da própria UNITA. O MPLA não fez nenhum pronunciamento público sobre a possibilidade do Congresso da UNITA ser impugnado através de algo que o MPLA dominava e a UNITA não sabia. Nós só notarmos que esse problema da impugnação do Congresso da UNITA é um falso problema que tentar... Mas por que essa introdução? Interferência não há interferência nenhuma. Questões internas da UNITA. Manuel Augusto, é uma manobra de distração que interessa para determinado partido, no caso talvez a UNITA, porque é só vermos o próprio conceito, como disse há pouco tempo o Gaeta. Há um congresso, a princípio, quem participa de um congresso político são os delegados do próprio partido que organiza o Congresso. E esses delegados saem de outros eventos políticos, como as conferências e etc., são selecionados pelo próprio partido. Quem levantou a impugnação do presidente da UNITA são os militantes da UNITA. Quando o MPLA tomou conhecimento deste assunto... Alguns deles agora passaram para o MPLA. Deixa-me só concluir, Gaeta. Um momento, Gaeta. Quando o MPLA tomou conhecimento de todas essas ações, tomou conhecimento a partir de um problema interno. Agora, se o MPLA fez esse pronunciamento, claro que tinha... E não foi só o MPLA. Muitas pessoas que tomaram conhecimento deste assunto o tomaram porque tornou-se um assunto de interesse público, porque chegou até o conhecimento das pessoas. Agora, é uma falsa realidade. É uma manobra de diversão. Nós estamos a analisar isso numa perspectiva do MPLA. Isso tem que se ver, porque quando o Gaeta diz há pouco tempo que alguns... Mas não estamos aqui não há interferência do poder político junto dos tribunais. Eu vou dar um exemplo. Um chefe de família tem um problema dentro de casa com os seus filhos e dizer que o problema é do vizinho ou do primo, ele está pura e simplesmente a reconhecer a sua incapacidade de gerenciar o seu próprio lar. Porque aliás, nós a semana passada tivemos aqui a analisar de forma muito superficial a questão da FENELA. Os problemas internos que a FENELA tem são problemas internos da FENELA. Os problemas internos da UNITA são problemas internos da UNITA. E este problema só acaba de ganhar essa divulgação distorcida porque ao invés de ser resolvido internamente com informações que talvez interessavam os militantes da UNITA saberem do porquê desta impugnação e exibição talvez de documentos, se é o que é, eu não sou militante da UNITA e não domino este assunto, mas creio que quem foi requisitado a impugnação devia ter ou deve ter um documento que mostra que não, isso não é verdade e aquilo não é. Quer dizer, trouxe um discurso de manipulador para a população ficou a assistir como se fosse um espetáculo, quando na realidade a UNITA está aqui a dar sinais evidentes de fragilidade interna e pior, quando o Gaeta me diz, olha, eu nem dominava esse assunto, quando o Gaeta me diz que, olha, outros militantes que passaram por MPLA, pior, porque você tem pernas de barro no interior da tua própria casa e estás aí procurar o problema no vizinho, quando o problema está dentro mesmo da tua própria família. Muito bem. Complicado, porque se nós olharmos a própria juíza, não é? Sim, a composição do Tribunal Constitucional. Quer dizer, quando um terço deles é nomeado pelo Presidente da República. Não tem como não há clareza do ponto de vista da isenção e da imparcialidade. Mas, Guilherme, este é o problema, o problema é os militantes da UNITA requisitarem a impugnação. Desculpa. O jogo político o jogo político é uma também. Guilherme da Paixão. Pode até ter razão. Estás a ver? É aí onde está, é onde eu acho. O fato de alguém aparecer com a camisa e ter entrado durante muito tempo, nós já tivemos questões nos clubes, um indivíduo que vai para um clube de futebol e até ali estamos a falar de profissionalismo, Milonga nisso sabe melhor do que eu. Mas esse discurso acaba por fazer um papel. Escute só, Guilherme da Paixão, esse discurso de terciarizar o problema, não analisar o problema com a essência que o problema tem, serve para quê? Para justificar quem causou o problema. Olha, a semana passada, quando falávamos da frente, que eu esqueço, me perco o nome, ainda dissemos, estou a tentar treinar este nome, frente
à frente, prontos. A frente patriótica, quando perguntávamos quem podia liderar esta frente, uma das questões que aqui foi dita e bem, era que era necessário ter um perfil de responsabilidade, porque são pessoas que estão a concorrer para assumirem a liderança de um país. Então, mas nós estamos a analisar um problema de uma impugnação de algo que não estava correto, mas estamos a tentar transferir para quem eventualmente pode servir de justificação para um erro de dentro. Isso não é correto, isso não é bonito, isso não é certo. Bento dos Santos e Guilherme da Paixão, eu vou colocar aqui a questão, vou colocar aqui outra questão ao Milonga Bernardo. Milonga, esse não é antes. Adalberto Costa Júnior, e assim de forma mesmo muito breve, porque não temos muito mais tempo, vai para o 13º Congresso mais forte. Não sei. Se houver não sei se vai. Mas deve haver, vai haver. Não sei se vai. Não sei se. Tem de haver. A UNITA terá que fazer congresso. A pergunta foi direcionada. Não, mas não terá que fazer congresso, senão não vai Não, depende de como vão gerir isso. Pode eventualmente haver uma outra forma. Não, mas eu coloquei a questão aqui ao Bento dos Santos. Quer o congresso depois das eleições? Não pode. Não. Bem, mas vamos discutir isso. Vamos ver nos documentos. Vamos fazer congresso. Não, eu tenho que repetir. Bento dos Santos, certamente a UNITA vai realizar, e já o Isaías Samacuba fez menção. Assumiu a liderança e fizeram menção que daqui a 2 semanas, 3 semanas vai haver um pronunciamento público para... É bem provável que amanhã terá uma conferência de imprensa. Exatamente, para a realização do próximo congresso para eleger o novo líder. Certamente ninguém mais, entre aspas, vai concorrer com Adalberto Costa Júnior. Ele vai mais forte para o Congresso? Bem, se comprovar que a ética, a moral foram atropeladas, eu não diria que estaríamos a falar... Mas quem deve comprovar? Quem deve comprovar é a verdade. É a verdade. Mas a verdade a nível de quem? Do partido, UNITA ou do Tribunal Constitucional? Do princípio que houve uma impugnação. E um tribunal é uma instituição séria e credível para impugnar. E creio que se não tivesse esses elementos, nem podia impugnar. E quem estava interessado em que não acontecesse este facto, estaria agora a mostrar as provas que o tribunal não esteve de acordo com a lei. Que é impossível. Respondendo a minha questão, Bento dos Santos. Agora, indo de encontro a isto, se provar que alguém não tem moral, não tem caráter para pelo menos abraçar a verdade, a pergunta é: quem vai mais forte a se candidatar a presidente sem ter sequer a moral para poder dizer uma verdade?